meus amigos, tudo bem? Estamos no ar com o programa A Cura e o Conhecimento à Distância para o Mundo, né? Então, tudo bem. Nós estamos no Brasil, mas a internet atinge o mundo, né? Os apresentadores brasileiros, quando eles fazem os programas, que atingem todo o Brasil. Por que eu não posso dizer para o mundo, já que a internet é para o mundo, né? Onde existirem brasileiros, onde tem a mesma língua, tem pessoas assistindo o programa, inclusive nesta hora tem gente lá em Portugal assistindo o programa, embora lá seja 2 da manhã, não sei que hora, na Bélgica, outros lugares, nos Estados Unidos, na Itália, outros lugares, inclusive no Oriente Médio. Bom, meu nome é Bento Bifano, eu divulgo a espiritualidade sem rodeio, tá? Dentro da ciência, é daquilo que realmente traz benefício para a humanidade, sem misticismo. Eu já disse para os amigos que a mediunidade não é graça divina. Então, portanto, tenham cuidado com o uso da mediunidade e com aquelas pessoas que usam a mediunidade, que está cheio de grandes médios aí, né? Mas não é isso que nós vamos tratar hoje. Muito bem. Então, às vezes as pessoas falam, eu não participo da política, não quero saber da política, não quero discutir política. Tudo bem, mas se nós damos a chave da nossa casa para outras pessoas, eles entram na nossa casa e bagunçam com a nossa casa. Então, quando nós damos a chave para um governador, para dirigir um estado, para o prefeito dirigir na parte da prefeitura, etc., quando damos para um presidente da república a nossa chave da nossa nação, onde nós vivemos, nós estamos dando para eles a chave da nossa casa. Então, nós precisamos ver para quem nós vamos dar a chave da nossa casa. Você não dá a chave da sua casa para alguém que você desconfia dele, que ele possa ir na sua casa e roubar tudo que está lá dentro, né? Você daria a chave da sua casa para alguém que você confiaria. Se você não confia, você não pode dar a chave da sua casa para aquela pessoa que você não confia, né? E se eventualmente você deu a chave indevidamente para alguém, e se alguém usou da sua boa fé, então nada mais justo que você participe de tudo aquilo que se envolve na política, etc. Porque, afinal da conta, os políticos são eleitos para trabalhar pela humanidade. Não é para trabalhar para eles, enganando a humanidade e roubando o dinheiro que é pago pelos empresários. Porque o empresário muitas vezes não pode dar empregos, porque o governo está sugando através dos impostos altos, não pode dar um determinado aumento, e muitos benefícios que poderia dar para os que são trabalhadores, porque na realidade todas as pessoas são trabalhadores que se envolvem no comércio, na indústria, etc., menos os políticos. Os políticos não são trabalhadores. Os políticos, na maioria das vezes, são ladrões, pura e simplesmente. Ladrões que roubam o dinheiro do povo. E ficam feito vagabundo, não trabalhando, e discutindo e mandando naquilo que não é deles, né? Como se eles donos fossem. Então, meus amigos, eu vi aqui uma sentença do juiz Sérgio Moro, achei importante. Eu cuido da parte da espiritualidade, mas eu estou entendendo que eu não posso passar por cima de certas coisas e eu preciso divulgar aquilo que os homens de coragem e de dignidade estão fazendo neste país ou em outro país. E se vier na minha mão algo com alguém que está fazendo coisa lá em Portugal, na Itália, em outro lugar, eu tiver tempo e espaço, eu falarei sobre o assunto. Como eu estou no Brasil, e nós estamos numa situação tão encrencada, o meu trabalho, eu trabalho dentro da espiritualidade, porque a gente precisa tirar os espíritos dos mortos que estão junto dos vivos, fazendo a criatura humana praticar coisas erradas. Mas se nós trabalhamos nos dois lados, levar esse conhecimento de ordem espiritual para todas as pessoas que trabalharam nas empresas, na política, em lugares, e começaram a praticar a limpeza psíquica, nós vamos limpando essa corja de espírito do astral inferior, pessoas mortas, que eles foram bandidos, ladrões, salafrários, e aí eles passam a intuir as pessoas vivas. Então as pessoas vivas, muitas vezes, são vítimas de situações que eles mesmos não enxergam. Mas não quer dizer que nós vamos, porque eles são vítimas, que nós vamos eximir eles da culpa e do crime que eles estão praticando contra o semelhante, contra a vida, contra o dever humano. O dever humano está acima de tudo. Está acima da caridade, está em cima de toda essa porcaria inventada no mundo. O dever. O dever é fazer o correto, fazer o certo. Por que você precisa de tanto dinheiro? Para fazer o quê? É tão barato você se alimentar, comer, etc. É tão barato, com 10, 20 mil reais você vive feito um rei. E, no entanto, tem pessoas que dizem que com 10 mil reais não dá para viver porque tem que se corromper, né? Aí, eu acho engraçado que essa porcaria de política, nós já vimos esses imundos, ignorantes, analfabetos que estão lá dirigindo o país depois da seleção que está acontecendo agora, porque a internet está dando uma facilidade enorme para isso.
Os caras não têm um pingo de preparo. Não tem um pingo de dignidade humana. Além de analfabetos, são depravados, ignorantes e pervertidos e perversos. Então, meus amigos, não vamos ficar com essa mole, não. Nós precisamos consertar este país. Precisamos limpar este país dessas imundícias, dos vivos e dos mortos. Nós não devemos estar apegados a este ou aquele... Não tem negócio de partido. Desonestidade é desonestidade. Quem estiver desonesto, que ajude desonestidade, que roubou o povo brasileiro, tem que entrar no cacete, tá? Então, portanto, não adianta ficar se doendo, eu não estou de lado nenhum. Para mim, todos os seres humanos são meus irmãos em essência, e eu divulgo a espiritualidade. Mas, essa sentença aqui eu achei interessante, que o Sérgio Moro deu. O Moro decreta bloqueio de bens do ex-tesoureiro. Nada pior para a democracia que um político desonesto. Claro, meus amigos. Nós elegemos uma pessoa, nós confiamos na pessoa. E a pessoa está lá para fazer maracutaia. Bagunçar com tudo que já está bagunçado. Não adianta elas virem, não, mas já faziam. E daí? Já faziam, então você entrou lá, tem que mudar. Bom, vamos até aqui na sentença do juiz federal Sérgio Moro. E também aproveito esse programa e as pessoas que assistem esse programa aqui, façam chegar esse programa para outro juiz, para outros promotores de outras localidades, para eles criar coragem e descer o cacete nessa corja de miseráveis. Não adianta falar que a lei é falha, que a lei é fraca, a lei tem todos os mecanismos para colocar essas criaturas humanas na cadeia. No mínimo, sequestrar os bens que eles roubaram. Isso é muito simples, pela internet, pelas maneiras fácil da comunicação. Um juiz tem condições imediatas de levantar a vida de uma pessoa, saber o que ela era, o que ela tinha, o que ela tem hoje, e imediatamente, se houver, está vendo que há um enriquecimento ilícito, decretar imediatamente, já que não tem eventualmente prova suficiente da parte criminosa, mas ele tem o poder imediatamente de bloquear os bens materiais desse camarada que enriqueceu ilicitamente, seja ele quem for. Bloqueia os bens e depois vamos ver o que aconteceu. Se ele conseguiu aquilo de forma honesta, que conseguiu, então tudo bem, depois libera. Mas imediatamente bloquear os bens, depois enfiar na cadeia. Decretar a prisão preventiva, provado que ele tem um crime, que ele se enriqueceu ilicitamente, determinar a prisão preventiva, joga na cadeia, porque ele solta o respondente de liberdade, ele será uma pessoa nociva, ele passa a perseguir as pessoas, perseguir as testemunhas, enfim, são pessoas nocivas na sociedade, não importa que são ricos, que são o quê, é esses que dominam, que bagunçam com tudo. Eu, coitado do infeliz, do miserável que pega o ônibus de manhã cedo, feito sardinha, que come lá numa marmita que só tem arroz, às vezes não tem nada, tá lá batendo palma para esses idiotas que vêm aqui falar mentiras e falar sem vergonhice pelos meios de comunicação e enganando a própria humanidade de uma forma geral. Então, meus amigos, vamos realmente enaltecer espiritualmente, enviando vibrações espirituais, para quando um homem de caráter e dignidade se levanta contra essa imundície, nós não podemos deixar de dar o nosso apoio mental e espiritual. Eu vou ler aqui a sentença sobre alguns pontos que o juiz Sérgio Moro se colocou. E já como eu falei, se vocês puderem, que tiver contato com este vídeo, faça esse vídeo chegar na promotoria, não importa onde, da sua cidade. Pega esse vídeo e dá para o promotor, para ele criar vergonha. Levantar o político da cidade dele, o vereador, o prefeito, ver quando é que ele tinha, X anos atrás, quando é que ele tem agora, o que ele possui agora. Levanta a vida dos familiares, porque os bens foram desviados, não são deles. São do povo brasileiro, isso tem que ser devolvido. E assim acaba com essa miséria. Nós estamos tanta gente morrendo toda hora, em todo lugar, de uma forma desgraçada, que não tem medo de atender, não tem médico para atender, não tem nada. E se atende de má vontade. Além disso, existem os corruptos dos médicos que também vendem os órgãos, e tanta coisa. Isso tudo tem que acabar, meus amigos. Então vocês têm que cutucar a promotoria, porque a promotoria está lá para defender a sociedade. É ela que tem que estudar, é ela que tem que estourar os inquéritos, junto com o delegado de polícia, e depois eles vão na mão do juiz, porque o juiz não pode fazer nada enquanto não chegar a documentação na mão dele. Tá? E aí, eu estou vendo aqui numa outra notícia que entre o PT e outros investigados já tem um bloqueio de 102 milhões.
102 milhões bloqueados. Isso é uma mixaria, isso aí é a ponta do iceberg, tá? Então, o juiz federal Sérgio Moro classificou como inaceitável que políticos suspeitos de terem praticado crime permaneçam na vida pública sem consequência. Então, ele disse que é um absurdo, é inaceitável, o juiz está falando, que políticos que já estão sendo investigados, já está comprovado que eles permanecem na vida pública carejando dentro dos meios. Então, esses camaradas, além de serem afastados, deveria ser decretada a prisão preventiva imediata, isolá-los da sociedade para não continuar mandando e desmandando. Tá? Ele disse que os indícios contra o ex-tesouro do PT, Paulo Ferreira, porque ele decretou a prisão preventiva, o bloqueio dos bens materiais, parece que até 5 milhões, como uma micharia, tem muito mais. Apontado que ele seria destinatário de milhões de reais em propina desviado da disputa no Centro de Pesquisa da Petrobras com PES. No despacho que determinou a prisão preventiva de Ferreira, atualmente já preso em outro escândalo da corrupção, o deflagrado pela Operação Custo Brasil, Moro afirmou que o petista, embora sem mandato parlamentar, ainda mantém influência política. Disse que mantê-lo em liberdade é um risco ainda, decretou os bloqueios dos bens do ex-dirigente do PT até o limite de 5 milhões de reais. É dinheiro para chuchu, né? Isso é micharia. Ele, mais ou menos, o juiz deu uma maneirada aqui, então pediu para bloquear até 5 milhões. 5 milhões, tá? É uma micharia, mas tem muita coisa atrás disso. Então ele diz aqui, inaceitável que agente político em relações aos quais existem grave indício de envolvimento em crime contra a administração pública e lavagem de dinheiro permaneça na vida pública sem consequência. Resumiu o juiz acatar o pedido do Ministério Público, quer dizer, que o Ministério Público requereu e o juiz deferiu, para que uma nova prisão fosse decretada contra Paulo Ferreira. Ao justificar a prisão do petista, Moro destacou a vida partidária de Ferreira, seu mandato como deputado federal entre 2012 e 2014. E disse que ele hoje é suplente. Como? Que poderia a qualquer momento levá-lo de volta a ocupar o cargo político, mesmo atualmente sem mandato. Não se pode dizer que não tem suas influências ou poder político, considerando a sua permanência nessa estrutura partidária. O histórico político desde 1982, bem como a relevância do cargo, que já exerceu, incluindo o secretário de Finanças do Partido dos Trabalhadores, mais do que isso, apesar de não ter sido reeleito para a legislatura iniciativa em 2015, obteve a posição de suplente, havendo risco para a sociedade de que circunstancialmente volte a exercer um mandato de parlamentar federal, explicou Moro. Então ele já engabelou, já engavetou, já prendeu, além de sequestrar os bens, etc. Então é assim que tem que funcionar. Porque um político, deixando ele de solto, se já existe esse indício, já põe em gaveta ele, acabou. Porque ele tem influência, vai tocando, né? Eu não sei como é que outros já não estão na mesma situação. Bom, mas não vou discutir essa parte. Isso aí são decisões que cada um toma. Em duro despacho, o juiz defendeu ainda uma reação institucional contra a possibilidade de criminosos se lhe completarem de instituições públicas, disse que, na ausência da iniciativa da instituição política ou partidária, cabe ao Poder Judiciário poupar a sociedade de conviver com criminosos. Como dinheiro e poder, e o domínio político é competitivo, político desonesto, por ter condição de contar com recursos criminosos, possui uma vantagem comparativa em relação ao probo, se não houver reação institucional. Há risco concreto de progressivo predomínio dos criminosos nas instituições públicas com o comprometimento do próprio sistema democrático. Quer dizer, que se não tem retirar essa corja de ladrões que estão aí, já está comprovado, não, tem que ser isolado dentro dos meios políticos. Eles ficam andando nos meios como se fosse, né? Você não lembra na época do Judiciário que foi condenado? Aí ele foi trabalhar numa outra empresa de advocacia. Que ele era... Mas que é uma palhaçada do diabo, pô. Não pode. Esses camaradas têm que ser isolados da sociedade, da política, tem que ser trancafiados, fazer eles devolver tudo o dinheiro, não tem conversa, tem que ter dor nenhuma, tá? Não tem que ter pena, porque tem pena é galinha, ou galo, né? É galinha ou galo.
É necessário, infelizmente, a intervenção do poder. Está falando aqui o juiz, tá? Intervenção do judiciário para poupar a sociedade do risco oferecido pela perpetuação na vida pública do agente político criminoso. Quer dizer, que perpetuação quer dizer que eles se tornam perpétuo na política. Vai mudando de lugar, vai entrando outro, ele vai continuando na maracutaia, na roupa. Então tem que tirar esses camaradas de uma vez por todas. Então, nas próximas eleições, meus queridos amigos brasileiros, não vote para essa canalhada de elementos que estão no poder. Assim dá para tirá-los. Não precisa nem o juiz entrar, vocês tiram. Tá? O povo que tem que tirar esse pessoal. Mas o juiz só pode fazer uma parte, não pode fazer tudo. Máximo quanto a possibilidade de que este voto circunstancialmente assumir mandato parlamentar. Nada pior para a democracia do que um político desonesto, completou o juiz Sérgio Moro. Muito bem, meus amigos. Nós não podemos dar trégua para esse tipo de situações. Não adianta a intervenção militar eventualmente. O negócio é o seguinte, é dar total apoio ao poder público do judiciário, começar a cutucar a promotoria da sua localidade, as cidades, sejam pequenas, seja como for, se organize e vão em cima do promotor. Denuncie. Fala, fulano de tal época ele era isso, agora tem isso, tem uma fazenda aqui, tem isso, tem aquilo lá. Denuncie. Coloque no documento, tire certidão nos cartórios, faz o que vocês acham que deve fazer. Use a inteligência para tudo. Tá? Cutuca a promotoria. A promotoria tem que entrar com pedido e estourar o inquérito. Eu estou vendo mesmo que o delegado e outros queiram proteger. Vocês botam a boca no trombone, se o delegado e o promotor não tomar atitude, você entra com pedido diretamente para o juiz. Porque aí o juiz manda para a promotoria e a promotoria tem que estourar o inquérito contra a pessoa. Se o juiz entender que deve de imediato decretar o bloqueio dos bens, ele o fará. Agora, o juiz fica amarrado. Ele não pode, um juiz, sair por aí prendendo gente sem ter uma documentação na mão. Quem provoca a documentação é isso. Então, o povo não sabe disso. O povo tem um poder enorme na mão. Você não precisa ser advogado para fazer isso. É só você ver a vida da pessoa, do seu vereador na sua cidade, o que ele era, o seu deputado, o que ele era, o que ele tinha. Denuncia para o juiz, porque existe. Se ele entrou na política, ele ganhava um X por mês. Onde ele pegou o resto do dinheiro? Então o juiz tem condições imediatas, via internet, de levantar a vida da pessoa. Ele tem poder para entrar na parte da Receita Federal, verificar a declaração dos bens. A justiça tem poder para isso. Mas para ela ter poder, tem que ser acionada. Muitas pessoas não sabem disso. É claro que tem que ter um certo conhecimento de advocacia para saber como é que são os mecanismos da justiça, meus amigos. Então, é para mudar isso, para mudar de verdade? Então vamos mudar. Vamos botar a boca no trombone, levantar a vida da pessoa. Nas próximas eleições, eu vou levantar político por político que vier com promessas idiotas e depois eu vou denunciar eventualmente para esse tipo de pessoas, depois que eles entraram, que eles mentiram, que eles usaram 171, enganando a população. Isso tem que acabar. Se ele não sabe como funciona a política, como funciona lá dentro, então não prometa nada. Diga, ao menos para a população, você que é um político honesto, diga para a população que você vai trabalhar por ela, vai fazer o máximo, mas não prometa nada. Além daquilo que você não pode prometer. Tá bom? Então, meus amigos, o meu trabalho é através da espiritualidade. Mas se eu vou começar a entrar nesses meios aí, começar a falar sobre pessoas, etc., vou começar a divulgar, porque afinal da conta nós precisamos apoiar e desapoiar. Nós precisamos limpar o mundo das impurezas, das imundícias. O meu trabalho é limpar através da limpeza psíquica, divulgar a espiritualidade, para libertar a pessoa da insônia, da angústia, da depressão, toda essa parafernália que existe. Por que existe o desequilíbrio social? Existe o desequilíbrio social porque o dinheiro arrecadado, o dinheiro pago, os impostos pagos pelas empresas, que deveria ser distribuído para benefício da coletividade humana,
é desviado para meia dúzia de ladrões. Meia dúzia de que são centenas aí, tá? Que não vai ser fácil de limpar esse Brasil, não. Tem negócio aí bravo, tem negócio de arco da velha. Mas não vamos entrar na sintonia que eles estão. Não vamos entrar na sintonia da depressão, da angústia, essa coisa toda, isso é nada, nada. Mantenha cada um sua vida, trabalhe dentro do seu trabalho, respeita a lei do seu país, cuida da sua vida, não fica nos botecos bebericando, não vai em lugares de muitas aglomerações, porque quando você prepara um caminho negativo para você, é porque você frequenta locais que não deveria frequentar. Você tem que ir em lugares, não tem que ter medo de nada, mas tem que preservar a sua mente. Você não pode dizer, não, contra mim nada pode, que Deus me protege. Deus não protege ninguém, não. O astral superior não protege ninguém. Você que tem que proteger a sua mente através de uma mudança de hábitos e costume. É acreditar em você mesmo, tá? Se você fizer isso, que você tiver fé em você, a fé é válida. Se você dizer, tenho fé em Deus, não vai funcionar. Você é um trouxa, é mais uma besta, é mais um papagaio a repetir, o outro repete, porque eu tenho fé em Deus. O que quer dizer isso? Ter fé em Deus, porque eu não estou dizendo que não tem que ter. Porque Deus não precisa de fé de ninguém. Nós não precisamos ser simpáticos para Deus da maneira que os religiosos fazem. Para nós sermos simpáticos, para alguma coisa, devemos ser simpáticos conosco mesmo. Quando nós deitamos no travesseiro de noite, que formos dormir, a consciência dormir tranquilo, porque cumpriu com o dever. Não é ser simpático, ser bonzinho, pedir para Deus. Não, eu vou rezar para Deus para pedir para ajudar aquela pessoa. Nós vamos rezar para a paz do mundo. Nós vamos rezar para não acontecer desgraça. Isso não funciona. Isso é tudo conversa de idiota. Conversa para boi dormir, conversa de religiosidade. As religiões têm que acabar, que são uma praga no mundo. Te doeu? Então eu não preciso seguir o que eu faço. Pô. Eu estou divulgando a verdade, não é crua. Se a religiosidade valia alguma coisa, nós não estaríamos todos ferrados. Não teria tantas guerras, pessoas estourando bomba, tudo louco, o mundo está enlouquecido. Imagina uma pessoa, coloca a bomba no seu corpo e vai se explodir junto com outras pessoas. Isso não é loucura? Da onde veio isso? Quem colocou essa merda na cabeça da pessoa? Não é porque a pessoa está ligada à mentira, que as religiões vêm divulgando há milhares de anos no mundo? Não estou dizendo as atuais, porque a religião católica, por exemplo, tem 2000 anos, está novinha. Outras estrangeiras. Mas a religião católica também, ela fez suas merdas. Diz que lá o cristianismo matou tanta gente, que agora os muçulmanos estão fazendo igual o cristianismo fez. Né? E vocês não estão se tocando, né? E como é que se limpa isso? Como é que se ameniza isso? Através do conhecimento. Se eu, ao invés de tiver aqui o único Benito fazendo esse trabalho, tivesse 10, por exemplo, de meia e meia hora diariamente fazendo a limpeza psíquica, nós vamos diminuir essa situação. Vamos limpando o mundo acaba mudando. O próprio político desonesto que é ladrão, daqui a pouco limpando o ambiente dele, ele começa a ter uma visão diferente. O que eu estou fazendo, né? Ele acorda, ele poderá acordar. Acordando, ele traz benefício para a humanidade. E o que custa isso para nós? Não custa nada. Então, meus amigos, quando eu falo para vocês permanecer junto comigo no programa, não importa que eu estou descendo o caceta, aqui existe a luz astral implantada a partir do começo até o fim do programa. Esse trabalho, terça e quinta-feira, é um trabalho de limpeza psíquica à distância, no Brasil e no mundo. E se nós quisermos melhorar as nossas condições, aonde nós estamos, numa faculdade, seja onde for, praticar a limpeza psíquica naquela localidade. E dentro do possível, divulgar esse trabalho. Nós não precisamos de templos, não precisamos de igreja, não precisamos de santo, não precisamos de grandes médios para divulgar coisas espirituais, não precisamos nada psicografado, toda essa trangueira. Nós precisamos usar o pensamento, o livre-arbítrio, a lógica, temos consciência do dever, e as coisas vêm. O astral superior está no invisível, os espíritos de luz estão no invisível, mas estão no invisível, eles ficam nos mundos superiores, em outras dimensões. Não é neste planeta. Neste planeta só permanecem os espíritos do astral inferior, que eu denomino, que fazem parte da alma das trevas, coisa que o Cristo falava, que na realidade é um grupo de elementos que são milhares, formados em grupo, uns brigando com os outros, para ter o domínio sobre as pessoas, que na realidade isso se chama magia negra.
E isso denomina todas as pessoas dentro da sociedade, especialmente os grandes potentados, as pessoas ricas que perdem a noção muitas vezes da sua condição humana. A condição humana de muita pessoa que se envolve em negócio, às vezes ele só tem a figura humana. Espiritualmente, está na parte do astral inferior, está junto com a magia negra. Ele não respeita a vida de nada, de animais, de pessoas, nada, nada, nada. Para eles é o dinheiro, é o lucro. Por isso que existem os frigoríficos, essa coisa toda, mata os animais. Não precisa se matar animais para se alimentar. Não precisa essa desgraceira toda. Tem muita terra para se plantar e se produzir. Todo mundo quer ficar na cidade grande. Todo mundo vem para a cidade grande. Vai ver as penitenciárias todas lotadas. Todas lotadas, todas lotadas. Todas essas pessoas poderiam estar na rua, trabalhando, produzindo. Meus amigos, a mentira é rainha do mundo. Pode-se doer, falar o que quiser. As religiões, para mim, elas têm que acabar no porquê. Os grandes mestres da humanidade já vieram ao mundo para acabar com as religiões. Não é para aumentar ou criar outras. Buda não veio mandar o budismo. Tá? O Cristo não veio mandar o cristianismo. Isso é mondagem da religião católica. Tá? Aí mandou que o Cristo é o cristianismo. O cristianismo, se existia, existia antes de Cristo. Tá bom? Então, meus amigos, se quiser deixar de ser papagaio e repetir o que os outros estão repetindo, use o poder da mente para isso. Use o poder da vontade. Comece a praticar a limpeza psíquica que nós vamos praticar aqui e agora. Se concentre nessa limpeza psíquica para a distância, não importa onde você esteja. E depois, você pratique isso diariamente, crie uma disciplina mental, todos os dias, de manhã e de noite. Entre no meu Facebook, entre no meu site, limpezapsíquica.com.br, vai na parte onde está a ferramenta de ouro, vai ter alguma dificuldade, mas vai clicando que você vai chegar lá. A ferramenta de ouro, que é a limpeza psíquica, está por escrito. No meu Facebook também está por escrito. Está gravado em vídeo e agora vamos gravar. Vamos fazê-las ao vivo. Então ela funciona à distância, não importa. Porque não podemos duvidar da imensidão do poder do astral superior. Do poder de Deus, vamos dizer assim. Tá? Os espíritos de luz são os mensageiros do astral superior. São parcelados em milhões e milhões deles. É como luz, como se fosse aquele chão bonito, aquele pinguinho, como se fosse um pinguinho de orvalhos. Ele desenvolve esse junto da pessoa, colocando à distância as trevas da ignorância, e tudo aquilo que é negativo, tudo aquilo que espiritualmente falando é prejudicial para a sociedade humana. Então, quem quiser se livrar da insônia, depressão, angústia, tanta coisa, mude de sintonia, pratique a limpeza psíquica e tudo muda. Se você não mudar nada, nada muda. Vai permanecer do jeito que está. Você não vai querer ficar do jeito que está, né? Você não está me ouvindo por acaso, né? Não é por acaso que você está me ouvindo. O astral superior foi te intuindo e te levando para ter um encontro com algo diferente. Se você teve essa oportunidade, não jogue isso fora. E eu vou continuar fazendo o meu trabalho. Terça e quinta-feira estarei no ar com o programa A Cura e o Conhecimento à Distância. Então, na próxima quinta-feira, depois da manhã, às 20 horas, estaremos aqui novamente com este programa. Agora vamos fazer a limpeza psíquica durante 5 minutos, e depois cada um que vai cuidar dos seus afazeres, correto? Ao astral superior, grande foco, força criadora. Nós sabemos que as leis que regem o universo são naturais e imutáveis e a elas tudo está sujeito. Sabemos também que pelo estudo, raciocínio e sofrimento derivado da luta contra os maus hábitos e as imperfeições, que o espírito se esclarece e alcança maior evolução, certos do que nos cabe fazer. E pondo em ação nosso livre-arbítrio para o bem, irradiamos pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores,
para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Ao astral superior, grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Ao grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Aos dirigentes astrais do movimento espiritualista, grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Muito bem, meus amigos. Então, para resolver os problemas particulares, cada um
use essas irradiações, elementos psíquicos. Mas além disso, se vocês quiserem ajudar o seu país, este país especialmente, faça aquilo que eu já orientei, compartilhe este vídeo especificamente para aquelas pessoas de uma cidade que tenham condições de chegar na promotoria, para dizer como fazer as coisas para levantar a vida de certas pessoas e colocar as pessoas no seu devido lugar. Fazer eles devolver aquilo que indevidamente se apropriaram. E seria apropriação em débito. Além de 171, existe a apropriação em débito, que é 168 do Código Penal, tá? Que você se apropria daquilo que não lhe pertence. E além disso, chilindró para os desonestos. Na próxima quinta-feira estaremos aqui com o programa Cura e o Conhecimento à Distância. Não se esqueçam, se inscrevam no canal, porque na hora que eu atingir uma quantidade de número de pessoas inscritas e a divulgação dos vídeos, o YouTube vai dando uma certa oportunidade para que facilitar a divulgação do trabalho que eu venho fazendo para ajudar a humanidade, que nada mais eu estou fazendo que cumprir com o meu dever. Uma boa noite. Namastê.